Família Resenha Verde e Branco, falar sobre o futebol apresentado e os maus resultados que o Palmeiras vem tendo nas últimas temporadas é chover no molhado, né? Mas o que a gente não pode deixar de falar é sobre o que aquele Palmeiras, né, multicampeão de 20, 21, 22 e até mesmo 23 se tornou, né? Um time que enchia de orgulho o seu torcedor, hoje é um time sem alma, sem vontade, sem um padrão técnico, sem um padrão tático. Palmeiras hoje, infelizmente, é um time que não existe, né? E também a diretoria e quem envolve o futebol do Palmeiras vem destruindo esse clube a cada ano. A gente não tem só um culpado, mas sim culpados, né? Desse atual cenário que o Palmeiras vem vivendo. E é sobre isso que a gente vai falar, então humildemente peço o like aí de vocês, se inscreva aí no nosso canal, que o Resenha Verde e Branco possa seguir voos maiores e continue trazendo informações e ideias, opiniões aí para vocês. Família Resenha, tempos difíceis estão chegando no nosso Verdão e parece que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? A gente vê um time rico, um time com camisa, com tradição, com visibilidade, com tudo que um time precisa, né, cara? Toda aquela receitinha, né, para um time ser bem sucedido, o Palmeiras tem, né, cara? Que é uma base forte, vitoriosa, que vende bem, tem uma estrutura nível Europa, uma camisa super pesada, visibilidade, tradição. E, cara, você vê o elenco que o Palmeiras tá em 2026, cara, é bizarro. É coisa assim de você ficar preocupado, de entristecer o torcedor. Ontem o Palmeiras foi a campo, né, cara, com a molecada, Eric Belé, Riquelme, Larson, Luigi e tantos outros jogadores, né, cara, que podem vir até ser jogadores, bons jogadores no futuro, né, cara, mas que hoje atualmente não tem a mínima condição de jogar no Palmeiras. E eu fiquei pensando, né, cara, como que um time como o Palmeiras, que quer ser campeão de uma Libertadores, de um brasileiro, de títulos pesados, cara, tem um elenco como esse? Não é por culpa da molecada não, cara, mas pela exigência, né, que o Palmeiras si próprio colocou, né? O Palmeiras aumentou o sarrafo nos últimos anos e você vê, cara, um time com Marcelo Lomba, Jefité, Giai, Benedetti, Martinez. Cara, o time do Palmeiras, se você tirasse a camisa do Palmeiras e colocasse a camisa do Vitória, do Goiás, cara, eu acho que todo mundo acreditaria. E com todo respeito a esses times, cara, mas não tem como um time como o Palmeiras, com as pretensões, com a grandeza, com o dinheiro do Palmeiras, cara, ter um elenco tão ruim como esse. Ontem eu fiquei me perguntando, cara, aonde que o Palmeiras vai chegar com um elenco desse? E eu caí na real, cara, que lugar nenhum. O time do Palmeiras vem enfraquecendo a cada ano, isso é notório, né, cara? A gente vem criticando há alguns anos a gestão Leila Pereira e Anderson Barros. Alguns títulos varreram alguns erros para debaixo do tapete, mas a gente que tá no dia a dia ali, a gente que tá por dentro do que acontece, né, cara? A gente é chamado por aquele torcedor que tá um pouco mais distante, de amendoim, de corneteiro, mas não é, cara. A gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Paulo Nobre ali plantou uma semente em 2015, quando o Palmeiras estava quebrado, não tinha dinheiro para pagar conta de luz, né, cara? E ele colocou dinheiro do próprio bolso ali, a juros de pai para filho, reergueu o Palmeiras, deu uma perspectiva para o Palmeiras no mercado, né? O Palmeiras era muito mal visto no mercado porque não pagava, não tinha grana. E o Paulo Nobre resgatou, né? E não só resgatou financeiramente, resgatou o orgulho do torcedor palmeirense, né? Palmeiras que passou por anos muito difíceis até 2015 e 2016, mas depois conseguiu a Copa do Brasil 2015, um dos títulos mais comemorados no estádio, né, na história do Allianz Parque. Conseguiu um brasileiro depois de 23 anos, né? Conseguiu montar elencos fortes, né, cara? Por mais que tinha esse problema financeiro, né? Então o Palmeiras tinha meios, o Palmeiras conseguia se reinventar com o diretor Alexandre Matos, né? A gente pode
questionar algumas contratações e tudo mais, mas no todo, cara, foi feito um trabalho muito bom pelos dois, né? Que logo depois foi assumido por Maurício Gagliotti, que conseguiu 2 Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, ganhou tudo, né, cara? Ganhou tudo que tinha direito, ganhou Brasileirão, e com times robustos, né, cara? Com jogadores de nome, jogadores que jogaram na Europa, vieram para agregar, né, cara? Alguns deram certo, outros nem tanto, mas sempre buscando alto nível, né, pro Palmeiras conseguir os seus objetivos, assim como conseguiu, né? E depois entrou uma gestão, né, cara? Pra mim, a pior gestão dos últimos anos aí do Palmeiras, Leila Pereira. Muita gente vai falar, mas ela é uma ótima gestora. Cara, pro futebol eu não acho. Ela pode ser uma empreendedora incrível, uma empresária gigante, mas pro futebol eu acho ela muito incompetente, porque ela não entende nada de futebol e um presidente precisa entender, cara. Por mais que as pessoas falam, ela só assina o cheque, não sei o quê, mas você precisa entender, cara. Ou se cercar de pessoas que entendem, coisa que ela não faz, né? Então, Leila Pereira assumiu ali, cara, em 2022, 22 e 23 aí a gente foi campeão brasileiro, né? Aí muita gente vai falar, mas pô, como você vai criticar se a gente foi bicampeão brasileiro, quase ganhamos o 3º título? Só que o que a gente tem que ver é o seguinte, cara, esse elenco que o Palmeiras ganhou, o brasileiro de 22, 23, no início da gestão Leila Pereira, né, que ganhou aqueles 3 paulistas, 80, 90% para mais desse elenco foi montado por Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Alexandre Matos. Então, esse elenco do qual ela conseguiu esses títulos não foi montado por ela, não foi montado por Anderson Barros e não foi montado por Abel. 2022 o Palmeiras ganhou o Brasileiro, 2023 o Palmeiras também ganhou o Brasileiro com aquela derrocada do Botafogo, que não importa, né? A gente ainda tinha o Hendrick aí que, na minha opinião, carregou esse título, mesmo com o Palmeiras oscilando muito, né? E a partir de 2024, né, cara, quando essa gestão teve que fazer o seu elenco, montar, trazer seus jogadores, o Palmeiras descarrilhou, cara. A partir desse momento, o Palmeiras só foi ladeira abaixo, né? Se você se lembrar, em 2022, essa gestão foi para o Mundial com Jailson, Navarro, Bruno Tabata, Atuesta, né? Em 2023, acho que trouxe uma peça ou outra, né? 2024, o Palmeiras foi campeão paulista, né? E você vê que ano após ano o Palmeiras vem caindo, né, cara? O Palmeiras vem fazendo feio dentro e fora de campo, né, cara? Uma gestão que diminui o seu torcedor, uma gestão que acha que criou o Palmeiras, quando na verdade ela só tá derrubando o Palmeiras a cada ano. Então eu fico me perguntando, né, cara, aonde que vão levar o Palmeiras, Anderson Barros, Leila Pereira e Abel? E eu acho que são os três, não adianta você colocar só a culpa no Abel, só na Leila Pereira ou só no Anderson Barros. Porque é o Abel que pede esses jogadores. Ou seja, o Abel não está conseguindo fazer com que esses jogadores que ele pede, renda. Ele não consegue fazer o time mais jogar. O Palmeiras hoje é um vazio de ideias. O Palmeiras é um time desarrumado, mal treinado, um time que não tem repertório, é só chutão. Então, cara, na minha opinião, enquanto tiver Anderson Barros, Abel e Leila Pereira, o Palmeiras vai ser destruído ano a ano, porque são pessoas prepotentes, são pessoas que acham que criaram, né, o Palmeiras, que são os melhores gestores, os melhores treinadores. Abel chegou aqui um cara humilde, um cara batalhador, um cara que queria enriquecer sua história, e hoje, cara, é só desculpa, é só soberba, é só falta de educação, sabe? Não sobrou nada do Abel, cara. Anderson Barros é um coitado que... um cara que é um zero à esquerda no Palmeiras. E a Leila, cara, a Leila é, pra mim, na minha opinião, é a cabeça da destruição do Palmeiras. E enquanto tiver esses 3 pilares do Palmeiras, eu não vejo perspectiva. Sinceramente, acho que o Palmeiras, esse ano, não vai ganhar nada. E se continuar assim, não vai ganhar 2027, cara. Porque a mentalidade é muito pequena. O Palmeiras gastou 700 milhões em jogadores horríveis, cara. Antes era o bom e barato, agora é o ruim e caro. Então não tem como, né, cara, você vê um time como o Palmeiras com pagamento em dia, camisa pesada, estrutura, base, modernização,
Ter que ver Corinthians devendo 3 bilhões sendo campeão, né, cara? Fazer uma final de Libertadores de forma ridícula contra o Flamengo. Ser eliminado de todas as Copas desde quando a Leila Pereira entrou na gestão do Palmeiras. Então, se você tá achando normal, cara, a gente perder todas as Copas desde que ela entrou, né? Vexames atrás de vexames, Palmeiras não consegue jogar. Então, é uma coisa, é uma tragédia anunciada, né, cara? É uma tragédia anunciada, não creio que o Abel vá embora. Ela não vai querer mexer nesse vespeiro. Além dela não entender de futebol, ela ia ter que trazer um outro treinador, uma coisa que sai totalmente fora da alçada dela, e o Abel é um grande para-raio dela, um grande escudo. Então eu não vejo esse trio se desmanchando até 2027. E azar do torcedor, né, cara? Azar do torcedor que não aguenta mais ver esse time de Abel Ferreira, né, cara? Não aguenta mais desculpa, não aguenta mais contratação ruim, não aguenta mais promessas de bons elencos. E, cara, na verdade é o seguinte, se não fosse os elencos criados pelos outros presidentes, se não fosse essa garotada da base aí, Estevão, Henrique, essa crise já era para ter estourado muito tempo antes. Mas alguns títulos jogaram essa bomba para debaixo do tapete e que agora tá escancarada, né? Acabaram com a terceira academia para ficar com um treinador. Agora a gente não tem ninguém, tem o treinador e esse mesmo treinador não consegue fazer o time jogar. Então, tempos difíceis estão a caminho do nosso Verdão. Enquanto esses três estiverem no poder, o Palmeiras não vai ganhar mais nada.